Muy buenas tardes Muito boa tarde a todos los que están conectados todos a aqueles través que del estão satélite conectados pelo Amazonas y satélite también el Amazonas e satélite também pelo Eutelsat satélite 8 Eutelsat y 8 también por e internet também pela internet en los diferentes nos diversos países países y e un saludo muy especial uma al misionero saudação Miguel muito Bermúdez especial Marín ao missionário Miguel y a todos Bermudes los Marim, a ministros todos os y a todos los ministros hermanos. e a todos os Hoy irmãos. viernes Hoje, 26 de enero de sexta-feira, este 26 año de janeiro deste ano de 2024. 2024. Nuestro tema O nosso para esta tema ocasión para que esta estaremos viendo y ocasião que estaremos escuchando vendo e escutando es Jesucristo é Jesus predicando Cristo en la quinta pregando dimensión. na quinta Fue dimensão. predicado el 4 de Foi abril del pregado no dia 4 de 2015 abril de en Cali, 2015 Colombia, em Cali, y nos leyó Colômbia, allí la e nos escritura de leu aí a 1 de escritura Pedro, de 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18 capítulo al 3, 22, versículo 18 ao 22. y nos dice E nos diz en em el libro de Judas, no livro de que es el libro Judas, que está antes que é o livro que está um pouquinho antes del Apocalipsis, do tiene un Apocalipse. solo capítulo. Tem um só capítulo. En el verso No versículo 5 5 nos dice: nos diz: mas quiero recordaros, mas quero ya lembrar, que una vez lo já que habéis uma sabido, vez que el o Señor, tendes sabido, que o habiendo salvado Senhor, al tendo pueblo salvo sacándolo de o Egipto, povo tirando-o do después Egito, destruyó a depois los que no destruiu creyeron, aqueles que não creram, y a los e ángeles que aos no guardaron anjos su que não dignidad, guardaram a sua sino que dignidade, abandonaron senão su que propia abandonaram a morada, sua própria los morada ha ou guardado bajo habitação, oscuridad os reservou en prisiones debaixo de eternas escuridão em para prisões el eternas juicio para o del gran juízo día, do grande dia, como Sodoma tal como y Sodoma e y Gomorra las ciudades e as vecinas, cidades las cuales de la circunvizinhas, misma as manera quais da que aquellos, mesma habiendo forma que fornicado aqueles que, tendo e ido en pos fornicado de e indo vicios após contra naturaleza, vícios contra a fueron natureza, puestas, por foram ejemplo, postos como exemplo, sufriendo foram el postas como castigo del exemplo, fuego sofrendo o eterno. castigo do fogo No eterno. obstante, Não de la misma obstante, manera también da mesma estos forma soñadores também estes mancillan la sonhadores carne, adormecidos rechazan la contaminam a autoridad y carne, rejeitam a blasfeman de las autoridade e potestades blasfemam superiores. sobre as autoridades Pero cuando el arcángel superiores. Miguel Mas quando o arcanjo Miguel contendía con el diablo, brigava com disputando o diabo, con él por el disputando com cuerpo de ele pelo Moisés, corpo de no se Moisés, atrevió a não proferir atreveu-se juicio a de proferir maldición juízo contra de él, maldição contra ele, senão que disse: Señor te o reprenda. Senhor te repreenda. Pero estos Mas blasfeman estes de blasfemam de no quantas conocen, coisas eles não y en las que conhecem, por e naturaleza naquelas conocen, que pela se natureza corrompen como conhecem se animales corrompem como irracionales. animais Ay irracionais. de ellos, Ai deles, porque han seguido el porque camino de seguiram o Caín caminho de y Caim se lanzaron por e lucro lançaram-se pelo lucro en el error de no erro Balaam de Balaão y perecieron e en pereceram la na contradicción de Coré. contradição de Coré. Estos son Estes são en manchas vuestros ágapes, em vossas que comiendo vestas impúdicamente con ágape, vosotros que se apacientan a sí branqueando-se mismos, juntamente nubes convosco sin agua. apacentam-se a si mesmos, En un sem lugar él temor, dice nuvens sem água. que son, Em um hay, lugar ele diz hay ministros que há ministros sin agua, sem água. Em um lugar ele diz isso. llevadas de acá para Levadas allá por de los lá para cá vientos, pelos ventos, árboles árvores otoñales, murchas, fruto, sem fruta, duas vezes mortos e desarraigados, feras impetuosas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas próprias vergonhas, estrelas errantes para as quais está reservada eternamente a escuridão ou a negrura das trevas. Disto também Enoque profetizou, sétimo desde Adão, dizendo: Eis aqui que é vindo o Senhor com suas dezenas de milhares para fazer juízo contra todos e deixar convictos a todos os ímpios de todas as suas obras ímpias que fizeram impiamente e de todas as coisas duras que os pregadores ímpios falaram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos, que andam segundo seus próprios desejos, cujas bocas falam coisas arrogantes, adulando as pessoas para tirar proveito delas, ou por causa dos seus próprios interesses. Agora vejam esta escritura
a qual ela aí nos fala desse juízo que haveria de vir Jesus Cristo pregando na quinta dimensão. Podem assentar-se, por favor. Nos diz na mensagem, Jesus Cristo, para este tema, Jesus Cristo pregando na quinta dimensão, nos diz na mensagem, o sinal do fim do século, diz, e agora temos os escolhidos que formam a igreja de Jesus Cristo e temos os escolhidos do povo hebreu, que são 12.000 de cada tribo. E porquanto ambos são escolhidos, o ministério que envia o Filho do Homem, o ministério dos anjos, com a grande voz de trombeta, impactará, causará impacto nos escolhidos do cristianismo e nos escolhidos do judaísmo. E o aparecimento desses ministérios, que são os ministérios de Moisés e Elias, sendo manifestados, primeiramente no meio da igreja de Jesus Cristo e depois no meio do povo hebreu, será o sinal do fim do século, será o sinal do fim. Depois desse ministério ou ministérios, terminará tudo para a raça humana. Para uns tudo terminará com a grande tribulação, mas para outros, depois da grande tribulação, será estabelecido o reino milenial do Messias na terra. No livro de citações nos diz na página 115, no parágrafo 10:15, nos diz, porque lembrem-se que aí nos está mostrando o irmão William aí, que no final desse ministério, lembre-se que o sétimo selo tem um começo, tem um início e tem um fim. E no livro dos selos ele compara isso como um foguete, faz a comparação dele como um foguete sendo lançado, e no final, quando ele diz aí, depois que faz essas explosões, diz que depois vai desaparecendo. Vamos procurar isso. Isso está no livro dos selos, na mensagem o sétimo selo, na página 465. Na página 465 diz: é como lançar. Desde a página 464 lá embaixo, no final deste sétimo selo, e escreve tempo sobrante Moisés e Elias, que é esse sétimo selo, Moisés e Elias, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. É o fim da era da igreja. É o fim do sétimo selo. É o fim das trombetas. É o fim das copas ou taças. E aí aqui ele escreve, no final da meia hora de silêncio, no final do sétimo selo, é o fim de tudo. É o fim das copas e ainda é o fim da entrada ao milênio, no milênio. E escreve aí, introdução. Tudo isso está contido no sétimo selo. É como atirar um foguete nos ares. Este foguete faz uma explosão por aqui perto e depois muito mais alto ou longe faz uma outra explosão. E daí saem 5 estrelas. Uma dessas 5 faz uma explosão ou explode. E daí saem mais 5 estrelas. Uma dessas estrelas explode. E daí saem mais 5 estrelas. E depois vai desaparecendo gradualmente ou gradativamente. Assim é o sétimo selo. Aí é o tempo, aí termina o tempo para o mundo. É o fim do tempo para isto e para aquilo, de todas as coisas. Tudo termina com o sétimo selo. Agora, como Deus vai fazer isso? Isso é o que nós não sabemos. Nisto será o tempo para todas estas coisas e a entrada ao milênio. Este será o tempo para todas essas coisas e a entrada ao milênio. E ele diz, introdução, como é que esse sétimo selo, no final do sétimo selo, é o fim de tudo, ou seja, de tudo
o que o reino dos gentios tem tido prisioneira, aprisionada a raça humana. Ou seja, porque no final, para uns, nos fala aí o irmão William, para uns, tudo terminará com a grande tribulação, mas para outros, ou seja, para os escolhidos e para os 144.000, será estabelecido o reino milenar do Messias. Ou seja, terminará tudo para o mundo quando estejam recebendo esses juízos divinos. Aí já estará a parte última, a última parte, ou a parte final da etapa dos pés de ferro de barro cozido, da estátua que viu o rei Nabucodonosor. Já nessa última etapa, já será a etapa onde será esmiuçado, tornado pó tudo, o ferro, o bronze, a prata, a cabeça de ouro, ou seja, toda essa imagem, ou seja, todo esse reino cairá, ruirá. Mas vejam que no final, para os escolhidos de Deus, se estará entrando já a esse reino, se estará entrando nesse reino que será estabelecido neste planeta Terra, chamado de o reino do Messias, o reino de Davi, do filho de Davi. Agora, como terminará esses ministérios? Porque no final desses ministérios, vejam aí em um lugar, aqui o nosso irmão Branham, aqui em um lugar, nos mostra nesta página 115, que foi aqui nós vamos ler. Página 115, parágrafo 10, 15, diz assim: que todo o tempo eu tenho crido que será a minha sorte que um dia vão me matar. Isso já quis acontecer muitas vezes, como vocês sabem. Já me atiraram nas nações estrangeiras quando tiveram que colocar seus corpos sobre mim para me livrarem que não me atirem numa longa distância, não atirem em mim em longa distância. Agora lembrem-se o sonho que teve aquela irmã, esse sonho na mensagem Almas Encarceradas, nos fala na página 34 de Almas Encarceradas, diz: uma irmã teve um sonho faz pouco tempo e ela me mandou e disse: eu vi essa igreja preparar o caminho para te matar ou matar a você. Em algum tempo, quando você estiver descendo do carro para entrar, atirarão. Mas depois o Espírito disse: não neste tempo. E escreve quarto Elias, mas virá mais adiante, mais na frente. E aí ele escreve Moisés e Elias. E do lado desenha uma pedra angular e as eras. E em cima escreve a morte do quinto Elias e segundo Moisés. E embaixo a escritura de Apocalipse 11, do 3, versículo 3 ao 15, e 17, 8 e 19, do 11 ao 21. E nesta mensagem também, ou seja, a mesma de Almas Encarceradas, mas neste outro folheto aqui escreve: matarão Elias. E ele escreve aí na parte da frente, escreve e diz: lhe custará a vida de Elias o falar contra da besta e da sua imagem. Lhe custará a vida falar contra a besta e a sua imagem. Agora vejam que a marca da besta, pois é esse concílio ecumênico, e vejam vocês como, de que forma, tudo o que se está falando neste tempo final já foi profetizado de como seria o final desse sétimo selo. E nós vimos isso no livro dos selos que lemos aí. No final deste sétimo selo, o que é o sétimo selo? Moisés e Elias vê que tem um começo e tem um final, um início e um fim. Como o começo e o final do sétimo selo na sua primeira vinda, ele nasceu lá
em um pesebre, um estábulo dele. Teve um nascimento. E ele, do nascimento, ele nos fala aqui neste livro, disso nos fala aqui neste livro, dos selos. Na página 472 diz: domingo passado, faz uma semana hoje, quando eu estava pregando sobre sede humildes, lembre-se que Deus opera em coisas pequenas, mas na verdade eu não me dava conta do que eu estava falando, mas agora eu vejo direito. Será de uma forma tão humilde. Uma pessoa pensaria que uma coisa tão extraordinária seria revelada lá no Vaticano, no Papa diz aí, escreve aí, mas pelo contrário vem. E escreve com Moisés e Elias, tal como veio João Batista, vem como o nascimento de nosso Senhor lá num estábulo. Glória a Deus. A hora está perto na mão. Aqui estamos, ó irmão. E continua dizendo aqui o nosso irmão William. E agora Israel está esperando algo profético, e é a Elias e ao Messias. Está esperando as duas oliveiras, que são os ministérios de Moisés e de Elias, e está esperando o Messias. E Messias significa o Cristo ungido. E está esperando o ungido com o Espírito de Deus. E quando o veja e chegar o tempo em que Deus lhe abra o entendimento e o veja, dirá: este é aquele que nós estamos esperando. Agora, vejam, aqui diz que ele virá, que anunciará a paz para toda a humanidade. Com a chegada do Messias. Portanto, anunciará a Páscoa que virá com a chegada do Messias. Na leitura que tivemos, a religião de Israel diz que anunciará a paz imperecedora, imperecível, da qual ele leu aqui deste livro sobre isso, a religião de Israel. Diz, página 73, quando chegue o tempo do reino da fé israelita, Deus enviará o seu profeta Elias, que unirá o coração dos pais ao de seus filhos e o coração dos filhos até o coração dos pais, e proclamará assim a paz universal e imperecedora. Esse é o verdadeiro precursor do Messias judeu, o anjo da união e da concórdia no mundo. Agora vejam, isto foi o que ele leu. Aqui que está fazendo referência que ele tinha lido antes, nessa mesma mensagem tinha lido isso antes. E continua dizendo nosso irmão William aqui, debaixo, sob o pacto, o novo pacto que estará dentro do programa divino e do reino do Messias, dentro desse novo pacto é que estará a paz para Israel. Portanto, anunciará a Páscoa, anunciará a paz e, consequentemente, anunciará o pacto, o novo pacto e todas as coisas que existem aí. E ele estará também tocando a grande trombeta. Por isso que a grande voz de trombeta pertence ao Espírito de Deus através do ministério de Elias. Essa é a trombeta da festa das trombetas, que se faz no dia 1º do 7º mês, ou seja, que vão estar se cumprindo um sem número de promessas que estão tipificadas ou representadas nas diferentes festas de Israel. Sob, debaixo da mensagem que estará sendo trazida, se anunciará o juízo que há de vir, o juízo para indivíduos e os juízos para nações. Lembrem-se que o juízo começa pela casa. Agora continua dizendo, isso será pregando o dia de vingança do nosso Deus, que Jesus não pregou isso, senão que ele parou quando esteve lendo Isaías capítulo 61, versículo em diante, quando chegou no lugar onde dizia para pregar o ano da boa vontade do Senhor, não continuou. Ali teve uma vírgula, se deteve, parou. E vejam, o aspecto profético, o ponto e a vírgula não perdem o seu significado. Não perecerá nenhum ponto, nenhuma vírgula. No livro de citações, na página
23 nos diz, no parágrafo 186 diz: ela correu à cidade e disse: venham ver um homem que me falou todas as coisas que eu fiz. Este não é o Messias? Ele nunca fez isso para um gentil. Por quê? Ele deixou isso até este dia. Isso é o que ele disse aqui nos dias quando o Filho do Homem for revelado do céu, e escreve em Elias, está se revelando a si mesmo agora na igreja por misericórdia. Na próxima vez que ele se revele ou se revelar, e escreve em Moisés e Elias, a próxima vez que se revele a si mesmo será na destruição para aqueles que rejeitaram a mensagem. E escreve Elias e Moisés novamente aí. E em cima escreve: o Filho do Homem 2 vezes se revela. E disso na página 22, nesse parágrafo 183, aí ele nos fala dessa manifestação do Filho do Homem, que foi em misericórdia, que foi no reverendo William Branham, e diz que há mais adiante aí uma manifestação, uma outra manifestação de Filho do Homem, mas já em juízo. E disso o irmão William nos fala em diversas mensagens, nos fala e nos coloca, o irmão Branham nos coloca nessa manifestação de Filho do Homem em misericórdia. Ele diz que haverá outra manifestação de Filho do Homem em juízo. Agora, não houve ou aconteceu em nenhum dos mensageiros, houve essa manifestação em juízo. E como leão da tribo de Judá, senão, a não ser neste tempo final, porque todavia eles estavam vivendo sob ou debaixo da dispensação da graça em misericórdia. E na próxima vez seria em uma nova dispensação, a dispensação do rei. Agora continua dizendo o nosso irmão William, e nenhuma vírgula aí. Vejam, já nessa pausa que houve, que aconteceu, essa vírgula que houve aí na metade da semana número 70, já levamos 2.000 anos, ou por volta de 2.000 anos, desde o ano 30 ou 33 depois de Cristo, nessa pausa, nessa vírgula. Na mensagem Os Mistérios do Reino dos Céus, revelado para os escolhidos, nos fala, pregado no dia 16 de dezembro de 2006, nos diz o nosso irmão William. Foi Cristo, isso foi na Guatemala, foi Cristo através desse mensageiro cumprindo aquilo que ele prometeu para cada era. E nesse movimento espiritual se fez em cada era com a manifestação do Espírito de Cristo em cada mensageiro. Deus cumpriu aquilo que ele prometeu para cada era e foram chamados e juntados os escolhidos de cada era. E Deus não muda a sua forma de agir, de atuar. Para o nosso tempo, a palavra prometida que tem de ser cumprida. E tal como ele fez em eras passadas ou do passado, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e através das 7 etapas da igreja gentia, assim fará no nosso tempo. Na mensagem A Voz do Sinal, aí nos fala o nosso irmão Branham, na página 7 deste folheto diz: mas os ministros sempre estão procurando regressar, voltar ao que alguém mais disse muito além lá no passado, no lugar daquilo que Deus disse que fizessem. Estamos subindo a árvore de fé ou da fé. Vê que formoso isso. Estamos subindo a árvore da fé. E Deus nunca muda o seu programa. Vocês podem descansar solenemente naquilo que Deus disse na primeira vez. Ele sempre tem que ficar com isso. Ele não pode mudar isso, e nunca o fez em nenhuma ocasião, em nenhum momento, porque se ele fizer isso, então ele é finito, tal como nós somos nos erros. Ele tem que se desculpar e se retratar, mas
Ele é a fonte de toda a sabedoria, a fonte de todo o poder. Infinito, onipresente, onisciente, onipotente. Vê? Ele é Deus. Se Ele não é ou for todas essas coisas, então Ele não é Deus. Mas Ele tem que ser isso para ser Deus. Agora, Deus nunca usou algum programa feito pelo homem para honrá-lo, honrar a ele, ao homem, a não ser que seja para pô-lo em desgraça. Deus sempre usa um só indivíduo, só um, nunca uma organização, nunca uma denominação. Ele usa uma só pessoa, porque todos nós somos diferentes um do outro. Nunca houve dois profetas maiores na terra ao mesmo tempo. Nunca. Vê? Ele não faz isso porque ele só fala a esse um. E quando esse um vai embora, parte, ele levanta outro para falar nesse tempo. Lembrem-se, esse sempre foi o seu programa. Vejam tão claro que é o programa divino. E como ele fez em tempos passados, sempre tem que obrar ou fazer. Se ele leva esse instrumento, então ele levanta outro. Eu não sei de onde é que tiram isso, de que tem que voltar de novo esse que ele levou para continuar ou finalizar, concluir aquilo que ele não fez. Vê? Por quê? Diz aí que os ministros sempre estão procurando voltar àquilo que mais alguém disse lá no passado, no lugar daquilo que Deus disse que fizessem. Fala ele aí, porque sempre estamos sempre indo para cima, crescendo. Não pode ir, não se pode voltar, mas pelo contrário, o que eles buscam então buscam as Escrituras para debater, causar debate. Ele fala isso aí numa mensagem, numa parte da mensagem, ele fala isso, Hebreus, o livro de Hebreus. Tem uma parte aqui onde ele diz... Na página 86, vejam, ele diz aqui, deve ser. Vamos ver. De onde nós começamos aqui. Ou por onde começamos aqui. Diz, essa experiência deve enquadrar-se com a palavra de Deus. Sim, Senhor. Se não está toda conectada ou ligada com a Bíblia, não apenas busque aqui e diga, ó, sim, aqui está, aqui mesmo, bendito Deus, eu tenho. Não. Assim não é como Deus dá isso. Deve ser a Bíblia completa, inteira, toda ela, porque se pode reticências. Os incrédulos usam essa Bíblia como matéria para debater. Mas eles pegam uma pequena escritura aqui, abrem por ali, usam uma outra pequena por aqui e tentam fazer que harmonizem. E são dois temas completamente diferentes. Assim que vocês têm que fazer que uma escritura concorde com escritura. Escritura concorde com escritura. E vejam, também tem um lugar onde ele nos diz na página 88, pouquinho mais adelante deste mesmo. Ele nos fala na página 88, um pouquinho mais na frente desta mesma mensagem, diz. Ele está falando aqui de que quando ele era criança, olhem este relato dele, o que nos mostra aqui. Diz, sabem, página 87 e 88 de Hebreus capítulo 3. Sabem, quando eu era criança, eu tinha um pequeno charco atrás da casa. E todos nós, sendo crianças, nós ficávamos nus. Era uma pequena piscina, né? De 6 a 7 anos. E a água era assim como que da cor. A água era bem um pouco profunda. Não era mais do que um local onde os porcos ficavam. E eu tinha aí uma caixa de sabão. E mostrava que eu podia
e me agarrava, me pegava pelo o nariz e salpicava fazendo assim. E a minha barriguinha batia no lodo, vocês sabem. E eu voava por todos os lados e falei para o papai que eu podia nadar. Ou seja, isso é quando coloca a mão no nariz e pensa que vai dar um de cabeça assim e tiram-se de frente e bate na barriga, né? Por isso é que a barriga batia aí na arca. E nesse caso aí era um lodo e ia para tudo quanto é lado essa água cheia de lodo. E continua dizendo, ele me levou até lá atrás um dia e me disse, eu quero ver tu nadares ou nadar. E eu saltei daí, vocês sabem. Tirei a roupa atrás de um arbusto de acácia branca e corri para a água. Comecei a dar chapotes, né, pular, e o lodo voava por todos os lugares. E papai estava sentado num canteiro aí e ficou me observando por uns minutos. E ele falou, sai desse charco, vai te banhar e vai para casa. E assim é como alguns de nós dizemos que somos cristãos, ficamos engatilhando no lodo, correto. Enquanto vocês estejam ancorados de que eu sou um metodista, eu sou um pentecostal, eu sou um presbiteriano, eu tenho a evidência, eu a tenho, vocês estão gateando no lodo, andando no lodo. E eu estava com meu tio e ele repetia. Ele tinha como 15 a 16 anos. Estávamos no rio e eu dizia, tio, Lark, eu posso nadar? E eu estava sentado atrás da barca. E eu, me sentia muito seguro. Ele pegou o remo e me empurrou na água em uns 10 pés de profundidade. 3 metros. Mais ou menos. Gatear é engatilhar, né? Andar como as crianças andam. Então foi outra coisa isso. E eu gritei, bati as mãos como vocês nunca ouviram na sua vida. Algum dia vão empurrar você. É melhor que você saiba onde você está posicionado. Sim, Senhor. Se você o conhece, mais vale que na verdade você conheça a Ele, correto? Mas agora estamos entrando em águas profundas que te afogarão se você não for um cristão bem nutrido. Agora vejam. Como não é uma questão de dizer ou de falar, ou pegar a escritura para ficar debatendo, como diz aí, que são os incrédulos, porque onde nós estamos entrando é em águas profundas, revelação profunda. E aí é que se sabe, ou se fica sabendo onde você está posicionado, onde você está. Agora tem uma parte onde em quem é este Melquisedeque, na parte, nós continuaremos falando dessa parte já nessa linha ou direção do que é a teofania, porque entrando nessas águas profundas, tem-se que conhecer a Ele, tem que saber quem é Ele. Agora vamos continuar aqui com este tema para não nos desviar muito aí nessa parte. Mas vejam, aqui o que continua dizendo o nosso irmão William. Diz: portanto, Deus terá a palavra para ser cumprida, terá um mensageiro para o tempo final, para o último tempo, a quem revelará todo o seu programa. E à medida que lhe for revelando as coisas, ele irá trabalhando na obra do Senhor e Deus o estará respaldando, pois será Cristo em Espírito Santo, tal como foi em cada mensageiro. Nesse mensageiro do tempo final, do último tempo, fazendo a obra do último dia, cumprindo a sua palavra que ele prometeu para o último dia. E para este tempo final temos a promessa de que Deus estará obrando no meio da sua igreja noiva, também obrará com as virgens insensatas, também obrará com o mundo e também obrará ou trabalhará com o povo hebreu. Agora vejam nesta mensagem Almas Encarceradas, nos fala na página
39 y parte de la 40 e uma parte da 40 nos diz. E notem bem que quando veio a terceira etapa do seu ministério, o primeiro foi a cura dos enfermos, a segunda foi a condenação das organizações e o profetizar daquilo que eles tinham feito e o que era que o estava por vir. E assim ele fez, não é verdade? Mas a sua terceira etapa foi quando ele pregou aos perdidos que não podiam ser salvos jamais ser salvos. Estavam lá, onde também estão aquelas com os olhos todos pintados, pregou as almas no inferno, as quais não aceitaram a misericórdia. Senão, pelo contrário, estavam eternamente separadas da presença de Deus. No entanto, tiveram que reconhecer o que ele era, porque Deus o fez o que ele era. E aí desenha uma estrela de Davi e escreve. Aí é que ele escreve, na terceira etapa, tiveram que reconhecê-lo. Tiveram que reconhecê-lo na primeira vinda e tiveram que reconhecê-lo na segunda vinda. Ou seja, podemos dizer que terão que reconhecê-lo. Porém, se fala em tempo presente. Ou seja, tiveram que reconhecê-lo porque isso vai acontecer. Tiveram que reconhecê-lo na primeira e tiveram que reconhecê-lo na segunda, porque isso já é um fato. Agora o que eu me faço a pergunta nisto, se repete igualmente o seu ministério nos últimos dias? Se repete tal qual? Ele na verdade disse, como o Pai me enviou a mim, assim mesmo eu envio a vós. As obras que eu faço, vós também as fareis. Aqueles estavam perdidos sem nenhuma esperança de serem salvos. Tinham rejeitado a misericórdia. Essa foi a sua terceira etapa. Para isso que estavam perdidos. Agora, o que foi o que nos falou no livro dos selos, na página 300 a 369 nos fala. Agora prestemos atenção nos últimos 12 versículos de Apocalipse 6. Ou seja, o que acontecerá com aqueles que fizeram mofa, se mofaram e riram da palavra, da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão aí, farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas por esse tempo. Depois aqueles clamarão para as pedras e para os montes que os escondam da mesma palavra da qual antes tinham zombado, porque agora o podiam ver que ele vinha. Diziam, escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles tinham se mofado, zombado da palavra, e agora ali estava a palavra encarnada. Moisés, ou seja, um profeta dispensacional. Eles tinham zombado muito desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. E escreve no anjo de Jesus, Moisés e Elias, porque é a manifestação do anjo do Senhor, ou seja, do Espírito Santo operando esses ministérios neste tempo final, neste tempo do fim. Porque eles não se arrependeram, não puderam, já era muito tarde, e eles conheciam muito bem o castigo que lhes aguardava ou esperava. Eles tinham ouvido tudo isso, eles estiveram em cultos como estes e tinham escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas o tinham rejeitado, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E aí é que ele escreve, Moisés e Elias, aqueles que recebem a sua mensagem, recebem misericórdia. E quando uma pessoa despreza a misericórdia, a única coisa que lhe resta é o juízo. A única coisa que lhe resta é o juízo. Pense nisso. Então ali se encontravam, estavam aí. Não tinham nem por onde se esconder. E a Bíblia diz, e diziam aos montes e às penhas, caí sobre nós e escondei-nos da cara daquele, escreve juiz, que está sentado sobre o trono. E escreve o trono de Davi. Porque o trono de Davi é a sua última manifestação. Tão simples assim. Porque o trono de Davi é a sua última manifestação. Agora isso é outro tema. Vejam como na sua primeira vinda o trono de misericórdia era Jesus.
foi Jesus. E na sua segunda vinda, o trono de juízo, ele escreveu o anjo de Jesus. E quem era o anjo de Jesus? Os ministérios de Moisés e Elias, porque é o anjo de Jesus operando os ministérios de Moisés e Elias. Vem? Aí nesse trono vem a ser torna o trono de juízo, que é o trono de Davi. E da ira do cordeiro, que escreve leão. Eles tentaram se arrepender, mas o cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e às penhas, reinos e governantes, escreve, e oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. E aí aqui diz, não tinha sangue no propiciatório. Moisés e Elias escreve. Com Elias e Moisés, reclamação. Por quê? São os ministérios que Deus está operando neste tempo final, fazendo a obra de reclamação. Mas lembre-se que tudo tem um processo. Quando ele veio para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário, ele não veio. Aí, logo em seguida, nesse mesmo dia, e aí cumpriu a obra de redenção na cruz do Calvário. Teve um processo. Ele nasceu, teve a sua meninice, cresceu, vejam, foi batizado, teve o seu ministério e depois, no final, realizou a obra para a qual tinha vindo a este planeta Terra. E é assim. O sétimo selo é assim o sétimo selo, a manifestação do Filho do Homem com seus anjos neste tempo final é assim, tem que ter uma trajetória, um percurso e depois o seu fim, ou seja, o seu final, ou seja, que essa obra de reclamação é paralela à obra de redenção. Um veio para redimir e outro vem para reclamar. Agora, continua dizendo aqui em Almas Encarceradas, na página 40, Almas Presas ou Encarceradas, página 40. Agora, tem perguntas. Sua primeira etapa foi de curar os enfermos, correto. O segundo ministério foi profetizar. Depois, o terceiro ministério foi pregar para os perdidos eternamente. Vemos os 3 montes, ou picos, etc. Estavam perdidos eternamente. O ministério de Noé, estes ministérios foram iguais, ou são iguais. Noé pregou, depois entrou na arca e passaram 7 dias, e escreve os 7 trovões. E passaram 7 dias durante os quais nada aconteceu ou acontecia. Nada aconteceu em 7 eras perfeitas. Seu testemunho foi pregado para aqueles que não podiam ser salvos. E aí ele escreve do lado uma estrela de Davi e escreve silêncio, Apocalipse 8, a vinda do Filho do Homem. Depois vemos Sodoma e Gomorra. Jesus mencionou a ambos exemplos quando disse, antes da vinda do Filho do Homem, será como nos dias de Noé, será como nos dias de Sodoma. Ele fez referência a Noé. Noé teve 3 etapas. A terceira foi para os perdidos depois que a porta foi fechada. Deus deixou a arca lá durante aquele tempo onde ninguém podia entrar nem sair. Eles estavam lá dentro e veio repousar sobre o 7º monte. Ele pousou a arca sobre o monte mais alto. Correto. Agora vejam. Esse último monte, que é o 7º monte, é a terceira etapa. Lembre-se que os picos ou montanhas, a primeira etapa, a segunda etapa, e depois diz que era um monte alto, a terceira etapa. Agora, continua dizendo o nosso irmão William, portanto, veremos o Espírito Santo se movendo através do mensageiro do último dia no meio da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Também veremos o Espírito Santo através desse mensageiro movendo-se no meio das igrejas do mundo denominacional, porque lembre-se de que esse mundo denominacional diz na página 10a, parágrafo 99, que quando vamos buscá-lo aqui. Quando o mundo denominacional comece a receber a mensagem, diz que essa é exatamente a hora da sua vinda. Já estará aí
nessa etapa monte ou pico, diz, no mesmíssimo minuto em que esse mundo denominacional lá de fora começar a receber essa mensagem, essa é exatamente a hora da sua vinda, quando as virgens fátuas compreenderam e entenderam que não tinham suficiente azeite nas suas lâmpadas e quando vieram batendo na porta para obtê-lo, aí foi exatamente quando a noiva se foi, quando as virgens prudentes se foram. Isso é certo. Elas não entraram, não. Suas organizações não poderão entrar. Elas não terão oportunidade. No momento em que a mensagem esteja circulando, a igreja se terá ido. Vê? Agora, como é que estará dando impactando? Vamos continuar aqui e terminar. O veremos também se movendo o Espírito Santo através do mensageiro no meio do mundo político, social, cultural, político, e também o veremos movendo-se no meio do povo hebreu, ou seja, nos judeus que estejam em Israel, estejam fora de Israel. Agora vejam que tudo isso foi mostrado, representado, tipificado nos diferentes mensageiros das eras. Até o irmão Branham quis ir em Israel para converter o povo hebreu, mas vejam, não era no seu tempo ou o seu tempo. E ele teve pessoas que o conheciam, ele tinha amizades, rabinos também, e bem mais próximo, como mensageiro, nosso irmão William, quantos amigos de Israel ele teve. Vejam, foi ele quem mais se aproximou, mas vejam vocês que é dentro da dispensação do reino que o povo hebreu, esses 144 mil, são trazidos ao reino, ou seja, são trazidos para uma dispensação que é a dispensação do reino e não para a dispensação da graça. Não são colocados em uma dispensação que já aconteceu, ou seja, na dispensação da graça, senão que são colocados na dispensação do reino. Agora vimos o que a terceira etapa estará impactando tanto a noiva, ou seja, aos perdidos, e disso nos fala na página 119 do livro de Citações, parágrafo 1057, onde nos diz o que estou preparando, e temos que esperar por aqui um minuto até que isso aconteça aqui para alcançá-lo. Então vem o tempo e a pressão está em um lugar onde tu estás oprimido. Então olha o que eu estou me preparando para te dizer nesses momentos. Olha para a terceira etapa. Então será absolutamente e totalmente para os perdidos, mas será para a igreja e para a noiva. Vê, aí estão os três grupos. E certamente para o povo hebreu. Agora vemos. Tem um lugar aqui também que nos fala já lhes dou a página do livro de citações, onde nos fala desta terceira etapa, que será falando a palavra. Olhem, na página 135 diz, parágrafo 1206. Diz, esta é a terceira etapa e é falando a palavra. Parece inteiramente possível que você fale a palavra e a pessoa seria completamente e totalmente restaurada, colocada inteiramente pronta, preparada para o rapto na ressurreição, o Filho do Homem.
preparada e colocada para o rapto na ressurreição, o Filho do Homem. Isso é verdade ou não é verdade? E você faria isso se apropriadamente apertado. Obrigado, você não escaparia. Tem um ditado aí, se não evitar todas essas coisas e ficar em pé diante do Filho do Homem. Agora, meu querido amigo, diante do Filho do Homem, e estaria em pé diante do Filho do Homem. E se me escreve a terceira etapa, é igual falando a palavra. E também escreve ser restaurado para o rapto na ressurreição. E agora vejam tudo isso, diferentes escritos aqui, mas tudo isso nós já lemos. Agora vejam aqui o porquê a terceira etapa é para a noiva, é para as fátuas e é para os perdidos e para os 144 mil, porque a terceira etapa, assim como foi a terceira etapa lá, que foi a pregação para aqueles que não tinham oportunidade de salvação, os quais foram desobedientes nos dias de Noé, lá Jesus pregou na sua terceira etapa, vê? E na terceira etapa do sétimo selo, vejam, é o que Deus estaria cumprindo através da pregação. Vê, será a palavra falada. É por isso que ele escreve aí a terceira etapa é igual falando a palavra. Foi falando a palavra lá e é falando a palavra aqui. Jesus Cristo pregando na quinta dimensão. Ficamos de pé. E assim deixamos conosco neste tema Jesus Cristo pregando na quinta dimensão ao nosso amado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.